Boa noite, pessoal. Mais uma semana com live de engenharia condominial. Vamos entrando. Boa noite, Ana. Boa noite, engenheiro Macedo. É Macedo, acho que é certo, se eu falei certo. Pessoal, quem for entrando, confirma se vocês estão me ouvindo. Está tudo certo? Se vocês estão me ouvindo aí. E vamos chegando, né? Quem tá em São Paulo, me fala aí, tá friozinho? Olha só, tô com um chá aqui porque esfriou aqui em São Paulo. Não sei de onde vocês... Já vão falando de onde vocês estão e se onde vocês estão, como tá o clima aí. Obrigado por confirmar, dá pra ouvir. Olha só. Boa noite, Toledo. Pessoal, vamos entrando que hoje a gente vai falar de um assunto muito bacana, hein? Vocês vão gostar. Como toda semana nós trazemos um assunto relevante aí, falando de engenharia condominial. Aproveita, já vai mandando o aviãozinho aí para quem vocês querem chamar para essa live. Porque, olha, conteúdo hoje com a nossa convidada. A nossa convidada já tá entrando, tá? Ó, o Mário aí já chegou. Calor de 30 graus. Aí sim, Jefferson, tô precisando viajar para esse calor aqui. Que São Paulo deve estar, olha, baixou bem a temperatura. Tô com saudade de um calorzinho. Gabi, Michel, tudo bem, Michel? Bem, olha só, pessoal, a live tá ficando poderosa, hein, gente? Como diz tudo já. Pessoal chegando. O que faz a live ser especial, além dos convidados, são vocês que acompanham a gente, né? Então, já agradecendo aí todo mundo que vem nos acompanhando. Olha ele aí. Boa noite, Mário. Boa noite, Elaine. Eu estou falando aqui para você está precisando de umas férias. Eu tô precisando de umas férias, tô mesmo. Já, Está já. trabalhando muito, minha amiga. Graças a Deus, tô trabalhando muito. Muito, 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 muito. Mas isso Isso é é bom, né? Isso é positivo. positivo, né, Elaine? Hoje, a Cristiane, ela disse que o carregador dela estava carregando o celular dela. Não acredito num negócio desse. Entendeu? Ah, ela falou que 5 minutinhos ela entra aí. Tranquilo que a gente vai batendo um papo com o pessoal. Nossa, essa semana foi corrida, né? Parece que eu tô há 2 semanas sem fazer live, não sei. Você não tem essa sensação, não? Eu tô, Miqueias, boa noite. tô, Estênio, boa noite. eu tô Ó, o pessoal tá entrando aí em peso. por essa sensação também, Elaine. Tá com essa sensação? Mas foi muito tempo que nós não faz live. É, eu acho que a semana foi muito corrida, teve congresso, teve muita coisa. Eu acho que ficou Elaine, muito... enquanto chega aí o pessoal, me fala aí como é que foi a sua participação, nossa diretora aí de São Paulo. Como é que foi a sua participação lá? Me conta aí seu feedback, dá seu feedback para a galera aí, a importância de todo mundo estar junto aí, andando com os advogados, prospectar negócio. Fala aí para a galera. Bom, primeiramente, né, avisando o pessoal aí que tá entrando, esse final de semana estive no congresso da Anacom, em Ribeirão Preto, junto com os advogados condominialistas. Então, eu estava representando a parte de engenharia condominial aqui de São Paulo, sou diretora. E, gente, muito importante nós estarmos juntos, né? É o que nós sempre vemos falando. Advogados, engenheiros, síndicos têm que estar andando junto. E quando eu falo tem que andar junto, tem que se entender. É um ecossistema completo, né? Tem até alguns colegas aí, o Estênio mesmo, advogado, condominialista, estava lá, nos encontramos na Anacom. Então, é sempre muito legal, é sempre muito importante, é sempre muito positivo nós estarmos aprendendo e, é lógico, fazendo network, divulgando o nosso trabalho também, porque quem não é visto não é lembrado, né, Mário? É bom falar. E entendendo todo o cenário também, tá? Então, eu achei excelente, sem contar, né, que além do congresso, além das palestras, nós também tivemos toda a parte do pós-evento, né, que foi muito, muito grandiosa, e também o nosso network, nós fomos para o Hard Rock, café, fomos para a churrascaria, então não tem somente trabalho, nós também aprendemos, nos conectamos e também nos divertimos um pouco, Não, então foi Elaine, uma mini férias ali, viu? não Vou te fala fazer muito inveja, Mário, vou te fazer inveja Não agora. fala muito o que você fez, não, que eu estou começando a ficar com inveja aqui e ciumado, entendeu? Quem acompanhou os meus stories viu que foi bom, tá? Foi bom. José Antônio, boa noite. Elton. Foi bom, sempre é bom.
Sempre é bom, sempre é positivo. Aprender é sempre positivo. Então, assim, nós temos que estar em evidência, nós temos que estar em contato com as pessoas, né? Isso é muito importante. E é o que nós vamos fazendo aqui, né, Mário? Toda semana divulgando, passando um pouquinho do nosso conteúdo e chamando convidados de peso. E hoje nós temos uma advogada condominialista aqui, hein? Já já ela entra aí, pessoal. Olha, a convidada de hoje, olha só, o Luiz Síndico Express é já já um que eu vou convidar para uma live, tá? O Luiz é síndico, cliente, amigo, parceiro. Eu gosto da nossa live por conta disso, porque nós estamos na live, estamos dando a nossa cara aqui a tapa, mas nós temos que fazer um trabalho sério. Por quê? Porque nós temos amigos, nós temos clientes aqui nos acompanhando e isso é muito positivo. Oi, olha lá, indo para o Volare, o Stênio, já posso aproveitar para fazer pergunta? Pode, fica à vontade. Hoje, ó, vai fazendo aí que já começou. Enquanto a nossa convidada não chega, a gente já vai aquecendo aqui, pessoal. Ó, Afinal, a live já começou, né? Tá chegando, a Cristiane está chegando aí, e nós estamos só esperando ela entrar. Exatamente, nós estamos aqui falando da questão do congresso que teve do direito condominial, foi muito legal, a Elaine participou. Quem está aí agora, entrando aí, a Elaine representou a engenharia condominial lá, ela com o Luiz, lá no Congresso Nacional da ANACOM. Então, isso foi Luiz, muito legal. Muito falando legal. do Luiz, não apareceu na mesma hora, ó. Oi, Luiz, um abraço, Luiz, um abraço. Um abraço também para a Renata Freire, para Augusto, para o próprio Stênio aí, galera, Zé Antônio. Estou mandando um abraço para essa galera aí, para o Wiltinho, Pierre, o Elma Cardoso, ex-mentorada, legal. Então, é isso aí, Miqueias, Flávio, Jefferson, uma galera entrou aí, gente. Elaine, vou perguntar para você e depois vou perguntar para a nossa amiga. Essa aí é uma pancada logo. Uma pancada. Vamos lá. Me explica aí, Elaine. Se você identificar um vazamento na garagem, Certo. ele é um vício construtivo ou a falta de manutenção? Como é que você vai agir? Se eu identificar o quê? Se você identificar um vazamento de água, água percolando da garagem, do térreo para a garagem, ou seja, falha de permeabilização, você vai, como é que, sendo um prédio mais ou menos de 7 anos, 5 anos, você vai classificar isso como, Elaine? Um vício construtivo ou uma falha de manutenção? Bom, depende, né? Primeira coisa. Porque ó, você já vem com a porrada, eu já tô esperta, viu, Mário? Ó, a Cris chegou aí. Depende, pessoal. Não somente a infiltração, né? Que infiltração é rei. Inclusive, essa semana tô tratando umas aí. Mas assim, depende. Depende, não importa a quantidade de anos. Não vamos nem colocar se fosse 7, se fosse 5, se fosse 2 ou se fosse 10. Depende. Nós temos que fazer uma investigação primeiro para saber a causa dessa infiltração. Não é simplesmente tá infiltrando do térreo para a garagem, que é um vício construtivo ou uma falha de manutenção. Nós precisamos saber a causa, por que ela está ocorrendo. E analisar todos esses fatores. Analisar tanto a questão da manutenção, tanto a questão de projetos. E ele pode, sim, estar ocorrendo tanto por vício, uma infiltração, quanto por ausência de manutenção, tá? Ou manutenção inadequada, ou uma alteração. Então, a gente precisa analisar todo o cenário, tá? Você quis me dar uma situação complexa que eu sei, né, Mário? Você sabia que eu ia ter que aprofundar no assunto, né? E arrebentar. Não, mas tem mais uma. Peraí, que eu vou chamar a nossa convidada. Cris, se você tá. Eu vi que ela já entrou. Me manda o convite ou então eu vou te chamar. Peraí. Que aí ela já vai participando com a gente. A Cris, eu adoro ela, porque ela já vai dando risada aqui, já vamos contar. Agora eu convidei ela. Pronto. A resposta para quase tudo na área condominial depende. Isso mesmo, depende. É igual você vai no médico. Você vai chegar no médico,
Boa noite, Cris. Ah, Oi, chegou. gente! Boa noite, Cris! Quanto Boa tempo, Meus noite! né? amores, como Quanto vamos? tempo, né, que a gente não se vê? Tem 30 segundos para se apresentar. Se eu não falar 30 segundos, você vai ficar na live todinha se apresentando. É assim que é porrada, é logo assim. Ô, Vai, Ainda meu, bem que a Cris chegou, que agora, ó, tô tranquila. Só vou ouvi-la agora. se apresenta. quase eu não falo, gente. O que é isso? O que é isso? Então, gente, para mim é um prazer muito grande estar com vocês, né? Uma satisfação imensa, né? Tanto com o Mário, tanto contigo também, Elaine, nós tivemos a oportunidade de estarmos presentes, né? Estarmos juntas, né? Junto com a nossa galerinha, né? Que eu tenho um grande carinho. Mas, enfim, gente, sem mais delongas, né? A gente vai falar aquilo que o povo quer ouvir mesmo, de fato, direto, né? E hoje mesmo aconteceram muitas situações, muita gente me ligando, pedindo que eu tocasse em alguns assuntos extremamente relevantes aqui, tá? E eu vou precisar muito da ajuda de vocês, principalmente por conta de muitos condomínios que estão sendo entregues de uma forma não muito responsável, né? Existe, de fato, uma necessidade muito grande do acompanhamento da tríade, né? A tríade do síndico, da assessoria jurídica e do assistente técnico, né? Nós vemos aí uma série de situações que estão acontecendo, muitas situações acontecendo, e há necessidade da participação de pessoas realmente que estejam empenhadas em fazer o bem pelo condomínio, né? Algumas pessoas, não, a assessoria jurídica contratada pela construtora, ela é nociva? Bom, gente, depende, né? Então, às vezes, o que a gente está sabendo? Que a assessoria jurídica agora já está sendo contratada pela própria construtora. Isso é muito bom, desde que quem dirija, quem oriente, quem preste essa assessoria técnica do condomínio seja o assistente técnico. O jurídico vai ficar lá na dele. O síndico precisa conhecer do condomínio, ele precisa compreender qual é a responsabilidade dele, civil e criminal. Se ele não tiver um treinamento adequado, uma capacitação adequada para conseguir compreender a responsabilidade dele em ser omisso, de fato, o condomínio só vai ter prejuízos e mais prejuízos o tempo inteiro. Então, se nós temos uma assessoria jurídica, que eu fico aqui quieta, né? Nós temos um assistente técnico que tem que ser realmente operacional. E o síndico que precisa provocar assistência técnica, as coisas vão fluir perfeitamente. Perfeitamente. O jurídico precisa atuar em benefício do condomínio. É bem aí uma coisa realmente muito delicada. Por quê? Porque quem contratou o jurídico? Quem contratou? A construtora. Se a construtora contratou o jurídico, dificilmente esse jurídico vai bater de frente, né, com a construtora se ele não for provocado. Olha só, gente, isso é muito importante, muito importante. Eu quero deixar bem claro aqui que eu não estou dizendo que um jurídico contratado pela construtora será uma pessoa nociva ao condomínio. Eu só estou dizendo que se porventura o síndico não estiver atento, a assistente técnica não estiver emitindo um laudo com a sua respectiva ART, que é a anotação de responsabilidade técnica, onde ele assume a responsabilidade por aquele laudo, o condomínio só vai ter prejuízo. Não adianta só ficar na mão do assistente técnico, não adianta só ficar na mão do síndico, que ele só está ali contratando. A maioria das vezes ele não sabe do que se trata, ele não foi formado, ele não teve uma capacitação, ele não tem expertise. Porque nós sabemos que tem muita coisa que a gente não aprende nos livros, tem muita coisa que a gente não aprende através de lives, de congressos, né, de treinamento. Na prática. Pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Tem muita coisa que a gente só aprende na prática.
Mesmo porque a construção em si, muitas vezes a gente já viu que a própria construtora ela tem a boa fé, ela quer fazer um bom empreendimento, ela quer fazer algo espetacular. Porém, nós trabalhamos com seres humanos. E os funcionários precisam estar muito bem, maravilhosos, felizes, satisfeitos, para que eles não venham até boicotar a própria construção, que a gente sabe que pode vir a acontecer. Nesse ponto, o jurídico é fundamental. Por quê? O assistente técnico emite o laudo, o síndico diz jurídico, agora é sua vez. Vamos chamar a construtora para uma conversa, um diálogo, uma tranquilidade. Olha, isso aqui não está legal, isso aqui é falha de projeto, isso aqui é vício construtivo, tá? Isso aqui é vício oculto, e o vício oculto passa a valer a garantia dele a partir do momento do conhecimento do fato, né? Então, respondendo, até ajudando a Elaine a responder a pergunta do Mário, não existe um 2 mais 2 são 4, não existe. Nós precisamos analisar cada caso em específico para a gente conseguir identificar, de fato, qual é o problema. Se é vício de construção, se é erro de projeto, né? Ou se foi realmente a má-fé de quem quer que seja. Então, esse grupo precisa estar muito bem coeso para lutar e batalhar pelos interesses do condomínio. Excelente. Nossa, já chegou dando porrada. Gostei, viu, Cris? Era para ela se apresentar. Não, ela já chegou respondendo a pergunta que você fez, você viu como que ela tá antenada. Mas ela não me respondeu. Agora ela se apresenta, entendeu? Agora não precisa agora. Eu cheguei chegando, estou aqui. Peraí, Cristiane, deixa eu fazer a pergunta agora. Agora vamos botar a ordem aqui, né? Agora, senão a gente não vai, a gente não adianta. Tá? É assim mesmo, eu tenho que falar desse jeito. Agora eu falo com o meu doutorado. Vamos se organizar, senão a nossa conversa ela vai como é que fala? Ela vai fugindo do foco. Cristiane, a pergunta é o seguinte: no que você disse agora, a gente concorda em partes, porque, como você disse, na teoria é uma coisa, na prática é outra. Isso aí que você disse é um mundo de Bob. Nós dois sabemos disso, eu, você e a Elaine, nós três sabemos disso, que é um mundo de Bob. Quando a gente fala, é um mundo que não é real. O síndico, por isso que a gente está tendo uma live dessa, e eu te chamei rapidinho para vir, porque você fala bem também sobre isso, mas nós sabemos, Cristiane, que hoje a maioria das construtoras coloca um síndico lá. E o engenheiro da construtora vai lá e faz recebimento com o síndico que foi indicado pela construtora. Isso é a realidade do Brasil. Eu falo, eu tenho coragem, eu falo para o Brasil todo. Estou nem aí. E eu estou brigando para a porra da gente colocar os engenheiros condominialistas, a gente tem que falar desse jeito, para receber esses empreendimentos novos, gente. Nós precisamos fazer uma corrente do bem para fazer, porque eu quero dizer para você o seguinte: botar o advogado, eu até concordo que já vem uma assessoria técnica. Lá, hoje eu estava falando com a Elaine, que se tiver um advogado, mesmo se ele for tendencioso para a construtora, né, Elaine? Se tiver um engenheiro dando consultoria ali, uma assistência técnica, imparcial, contratado pelo condomínio, esse advogado ele não vai rolar de fazer coisa errada. Não tem mimimi. Então, é isso que eu queria deixar, adiantando, complementando o que a Cristiane disse, que a gente precisa entender que eu, Cristiane, Miguel Zain, uma galera, Rogério Camelo, que na próxima semana é ele, que vai autor de livro, a gente está querendo botar uma lógica dessa celeuma que acontece na área condominial. Porque os valores estão errados. As peças estão erradas nos lugares. Quem tem que contratar um síndico
Não é a construtora na implantação, é os condôminos que tem que contratar. Geralmente, os apartamentos estão com a maioria com a construtora, ela bota lá, logicamente. Claro que existe muitas construtoras corretas, claro que existe. Como existem engenheiros picaretas também. Engenheiros corretos. E só uma coisa que não sabe dizer é o seguinte: o que não se pode falar, mas eu falo, é que nós temos uma lei que rege a nós, que é a 5.194, de 1966, de 24 de dezembro. Essa lei que rege os engenheiros, muitos engenheiros, isso é ética. Eu vou avisar para vocês que estão aqui, engenheiro que recebe o empreendimento para a construtora cheio de vício construtivo, se ele pegar uma denúncia, ele toma uma ética também. Eu estou avisando para vocês que vocês estão muito cheios de mimimi, contratando, sendo contratado consultora para fazer. Eu acho muito bonito, né, Elaine? Elaine, eu falo isso, é uma pessoa séria. Laudo de vistoria cautelar. Eu fico vendo no Instagram as pessoas fazendo laudo de vistoria cautelar, maquiando, dizendo que não tem fissura, tira uma foto de um local, dizendo que não tem nada, entendeu? Ou se não, botando uma rachadura, rachadura fake. Eu já vi isso muito. E recebendo empreendimento. O nosso tema hoje é um pouco por vício construtivo, mas eu queria deixar essa deixa aqui, que a Cristiane foi muito bem, ela colocou muito bem, né, Cristiane, sobre essa questão. Eu achei muito legal o que a Cristiane falou. Mas aí eu vou fazer a pergunta para ela agora, Elaine, que é porrada. Que essa aqui eu sei que aguenta. Eu sei que aguenta. Amiga, por isso que eu te chamei hoje. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem um mimimi que nos condomínios, se vazar verticalmente no barrilete, é culpa do condomínio. Se vazar horizontalmente, é culpa do morador. Isso foi criado uma lenda dessa, que eu já vi muitas pessoas dando essa informação erroneamente. Enfim, como você agiria? Você conhece válvula de redução de pressão, né, Cristiane? Você sabe. Muitos engenheiros não sabem nem o que é isso. Como é que você agiria se o síndico chegasse para você e falasse, não verificando nada da válvula de pressão, nem ver se tinha ou não, sem chamar um engenheiro, e mandando você notificar o morador e multar o morador porque o cano estourou e arrebentou 2 elevadores. Como é que você agiria com esse... Gostou, não gostou? Você adorou, né? Agora, eu gostei porque ela é muito constante. Acontece demais. Eita, amiga. Depois a Elaine arrebenta também. Bora. Acontece demais. Acontece... o morador, o condômino, ele, por muitas vezes, ele nem sabe se a culpa é dele ou não. Se a culpa é dele ou não. Então, se o síndico estiver mal intencionado em atribuir a responsabilidade que não é do morador, né? Ele aí assume para si uma responsabilidade. Porém, é por isso que eu estou falando. Eu, jurídico, não notifico se eu não tiver um laudo do próprio assistente técnico dizendo que a responsabilidade é do condômino. Como eu já tenho aí esses 15 anos e eu trabalho muito no operacional, trabalho muito, né, acompanhando as perícias técnicas no condomínio, que eu não tinha nem obrigação de fazer isso, mas eu gosto de ver a perícia, porque muitas vezes elas são tendenciosas. As perícias são tendenciosas a mascarar
muitas irregularidades, atribuindo a falha de manutenção do condomínio. Olha, não é. Não Olha, é. Fiquem de olho. Ela está dizendo que é grave, gente. É grave. Olha o que ela está dizendo. Aqui em Brasília acontece muito perito fazendo essa papagaiada. Assim, e é muito importante que vocês, síndicos, fiquem de olho, tá? Porque se muitas vezes se faz assim, olha, isso aí foi um problema do morador. Tá bom, mas eu, jurídico, para que eu faça a notificação para o morador e para obrigá-lo a reparar o dano... Só um minuto aqui. Um abraço para o Márcio Espírito e o professor Daia. Vai, fala, né? Fala. Abraço. Então, cada um na sua responsabilidade. Nós não podemos assumir a responsabilidade que não é nossa. O jurídico só pode fazer qualquer tipo de notificação ou aplicar uma multa se eu tiver um laudo. Elaine, qual foi o problema? Cris, o problema é que não identificamos que aqui houve um vício, até mesmo uma falha de projeto, que não fez o cálculo devido para que essa vazão ela fosse a vazão correta. Então, aqui eu fiz o cálculo aqui, então, infelizmente, aconteceu, estourou, prejudicou o condômino, mas a responsabilidade aqui, ó, é vício construtivo. Então, você tem que notificar a construtora com base nesse laudo aqui. Pronto, notifiquei a construtora. Aí, o que acontece? Eu continuo batendo na tecla em cima do manual do síndico. A maioria das construtoras não entregam o manual do síndico, porque lá no manual do síndico tem informando o prazo de garantia de todo empreendimento e dos equipamentos e de toda a estrutura do prédio. Então, o prazo de garantia de pintura é um prazo de garantia de manutenção de fachada é outro, o prazo de garantia das juntas de dilatação é outro, né? Do revestimento da piscina, que acontece demais, piscinas infiltrarem. Ali, o síndico não sabe, ninguém diz para ele, se não tiver o assistente técnico, ninguém vai dizer para ele que a cada tanto em tanto tempo ele precisa fazer novo rejunte da piscina, porque senão ela vai infiltrar. Então, gente, mais uma vez, quando a gente vai entendendo tudo como se passa, você precisa, e nós precisamos vender, Elaine, tu também, Mário, eu, todos nós precisamos vender. Não é que a gente queira vender cursos dos nossos amigos, colegas, não. Nós precisamos acabar com o amadorismo. A partir do momento que o síndico deixar de ser amador, que ele compreender que na hora que ele levanta a mão, oba, eu sou síndico, eu quero ser síndico porque eu consigo falar bem, porque eu tenho 2 apartamentos aqui, ou porque, olha só, ou porque eu sou permutante. Tem muitos condomínios que existem os permutantes. Os permutantes quem são? São aquelas pessoas que vendem o terreno, ou a construtora constrói em cima daquele terreno e, em troca, ele não paga o valor do terreno, ele troca em apartamentos. Então, esse permutante ele vai para a Assembleia, ele tem 5, 10 apartamentos, e aí a construtora, já de olho nisso, diz assim, olha, é o seguinte, você tem que ser o síndico do condomínio. E aí, esse permutante, sendo o síndico do condomínio, ele vai ali naquele joguinho de cintura, olha, isso aqui está muito visível, arruma. Olha, isso aqui trincou, arruma. E aí vai mascarando. Quando o síndico acorda, né? Alguns prazos já se esgotaram, e aí chega a bomba, que é a conta para os condôminos, e aí não se tem mais nada o que fazer, tá certo? E muita gente está se aproveitando desse amadorismo para ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Não é pouco, não. Não é pouco, tá certo? Isso eu estou fazendo do síndico que sabe que está cometendo irregularidade. Agora nós vamos olhar o síndico que não sabe. O condomínio é um condomínio popular. Na previsão orçamentária da construtora, que ela não pode colocar valores muito altos para a taxa de condomínio não ficar muito alta, ela não pode colocar assistente técnico, jurídico e tal, porque senão, gente, a taxa de condomínio vai lá para cima e ela não consegue vender o quê? Vender os outros imóveis que estão faltando.
Então, ela bota só o limite enxuto. O que ela bota? Água, energia, a remuneração do síndico, né? A ajuda de custo do síndico, a manutenção básica, né? A administradora, a empresa que trabalha com a mão de obra. Então, ele bota os itens básicos, básicos, básicos. E daí vem a primeira irresponsabilidade. Por quê? Porque a administradora, normalmente, ela é indicada pela construtora e essa administradora não vai fazer uma previsão orçamentária da forma correta, organizada e, principalmente, cuidadosa, né? E aí as coisas vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo. Ora, muitos síndicos, muitas pessoas querem fazer algo diferente. E aí todo mundo pergunta, doutora, meu Deus do céu, se eu soubesse disso, eu tinha contratado e tal. Quantas vezes a gente escuta isso, né? Agora eu vou falar para essas pessoas que pensam que tá tudo acabado. Por quê? E outra dica que eu vou dar para vocês, prestem atenção. Quando vocês abrirem chamados lá pelo saque da construtora, tanto o condomínio quanto o condômino, né? Porque o piso trincou, estufou, as ferragens enferrujaram, ele está com problema de vazamento na tubulação elétrica, nos eletrodutos, água descendo pelo eletroduto, né? Disjuntores disparando o tempo inteiro, curto-circuito acontecendo. Quando ele manda essa reclamação para a construtora, o que a construtora responde? Infelizmente, já acabou a garantia, né? E aí você diz, não, eu fiz aqui, tá aqui meu protocolo no saque. Quando você, de tanta chateação, você lá na frente tenta judicializar, tá bom, eu vou buscar agora as provas. Eu fiz a reclamação no saque. Você vai lá no saque, meu amor, o saque já não existe mais. Então, você precisa tirar os prints de todas as reclamações. Se você mandar e-mail, você tem que obrigatoriamente guardar essa resposta, guardar esse e-mail, porque isso tudo é material probatório, tá certo? Porque o que acontece? Você manda e-mail, eles não respondem o e-mail e ligam para você. Ligam para você. O que foi? Não, tal, não responde. Lá no processo, eles vão dizer, não, mas está aqui, o e-mail. Ixi, deve ter caído na caixa de spam, porque eu não recebi esse e-mail. Tem a prova de que o e-mail não foi respondido, essa prova é vazia, tá certo? Essa prova é vazia. Então, aí você vai, passa para o jurídico, junte, mantenha-se todos os elementos probatórios que vocês possuem, para que vocês, quando forem judicializar, isso, gente, é essencial. O juiz, na hora que ele vai olhar aqui, no processo, gente, olha o tanto de e-mail que o condomínio, reclamou da válvula que estava com problema, reclamou da infiltração na piscina, reclamou de tudo. Ou seja, vocês esgotaram as medidas administrativas. Eu sou contra processo imediato. Tudo, a mediação é a base de todos os conflitos. E o judiciário, ele exige a mediação do conflito antes, hoje. Não é mais... Está tudo tão abarrancado, tudo assim, atravancado. Cada juiz tem média, pelo menos na minha terra, cada juiz tem média 80 mil processos. 80 mil processos, entendeu? Então, quanto mais a gente puder resolver a situação de forma, através da mediação, melhor. Mas vocês precisam juntar material, elementos probatórios, para quando for necessário, você, né, já que eles não respeitaram, né, a sua solicitação, não quiseram mediar, ou fizeram o serviço meia boca, que é o que acontece com frequência, aí, infelizmente, nós teremos que judicializar, entendeu? É muito importante. Né? Perfeito, Cris. Todo mundo fala assim, Cristiane, tu gosta... Menina, vamos embora, pegar mais leve. Gente, não dá. No meu contrato, Cristiane, tu está perdendo condomínio. Eu não quero nem saber que eu estou perdendo condomínio, eu só quero ter a certeza de que sempre eu vou buscar fazer a coisa correta. Quem me contratou foi o condomínio. Quem me contratou não foi síndico. Quem me contratou foi o condomínio e eu preciso defender os interesses do condomínio. Se eu tenho um assistente técnico, mas fulano de tal é assistente técnico. Quem é? Deixa eu ver aqui.
assistente técnico. Gente, mas ele tem aqui 32 processos em favor da construtora. Como é que ele pode ser assistente técnico do condomínio? Não dá. Não dá, gente. É a mesma coisa que você ser síndico e jurídico ao mesmo tempo. Não dá. Como é que eu... O engenheiro que seja, né, Cris? Como é independente. que ou se o síndico cometeu uma irregularidade, quem é que vai apontar as irregularidades do síndico? Eu já perdi inúmeros contratos, porque no meio do caminho, agora, claro que eu não vou ficar, eu não sou conselho fiscal, para ficar olhando a prestação de contas. Mas, se algum morador, analisando as prestações de contas, identificar uma irregularidade, entrar em contato comigo, doutora, olha aqui o que eu estou vendo. O que a senhora tem a dizer por aí? O que a senhora tem para falar sobre isso? Digo, olha, realmente isso é um absurdo. Eu vou precisar, você me dê um tempo, eu vou conversar com o síndico para saber o que foi que aconteceu. E se, de fato, aqui já aconteceu, o síndico, doutora, larga isso de mão, deixa isso de mão, deixa esse morador, se ele quiser, ele entra na justiça. Cadê o meu papel que eu não estou exercendo? Do mesmo jeito que a engenharia tem o CREA, né? Ou qualquer órgão que o proteja, engenheiros, arquitetos, qualquer situação, nós temos a OAB também, né? E a nossa OAB tem lá o código de ética que você precisa cumprir. Então, o engenheiro, ele tem que ser responsável pelos seus atos e tem que ser contratado pelo condomínio para defender os interesses do condomínio e não mascarar situações. Entendeu? Cristiane, existe outra perguntinha bem bonitinha para você aí, tá? Bem capciosa. O condomínio, Elaine, você quer fazer algum comentário de primeiro? Quero. Na verdade, eu queria complementar que o pessoal que está acompanhando aí, que chegou depois, olha a visão da Cris, de uma advogada condominialista, falando de vícios construtivos, que é o tema da nossa live. Vícios construtivos é muito amplo, né? A gente até tentou fechar aqui um pouquinho, falando que são os principais vícios no recebimento e após. E para quem chegou depois, pessoal, o que a Cris está falando? A importância de você ter tudo formalizado, né? Não é simplesmente mandar... O que eu peguei aqui, vou fazer só um turnover, assim, do que foi falado. Não é só você ir lá e reclamar para a construtora, você vai assessorar um condomínio. Você, engenheiro, arquiteto, vai assessorar um condomínio. Aí, acontece muito. Tá dando perto dos 5 anos, o prazo de garantia, né? Vai lá, faltando 6 meses para acabar a garantia, aí o condomínio vai lá e fala, olha, preciso de um laudo de garantia. Então, a primeira coisa é você entender o histórico. Mandou e-mail, mas teve retorno? Então, o advogado, ele precisa estar linkado também com o engenheiro para a prova técnica, né, Cris? É o que ela comentou. A Cris, ela vai entrar com a parte jurídica de notificação, mas isso ela precisa de uma prova técnica fundamentada, que neste caso, entra nós, né? Entra nós, engenheiros, para fazer a prova técnica. Mas para isso nós trabalhamos em conjunto, né? É muito importante falar. Então, por isso que o laudo, o relatório, o parecer técnico, ele tem que ter um embasamento técnico voltado para o jurídico. Eu não sei qual vai ser a pergunta do Mário, ele caiu agora, daqui a pouco ele entra. Nossa live está bombando aqui, Cris. Uhum. Mas eu queria que você falasse da importância que você vê, juridicamente falando, de um laudo que vai para o judiciário, pensando numa prova técnica, né? Então, tá lá um problema no condomínio, vamos lá, vamos pensar num problema de esplacamento de fachada, certo? Qual a importância de você conseguir entrar, vamos pensar que é um vício construtivo, mas de um laudo, a peça técnica, o laudo, ele está bem fundamentado para você entrar com uma ação, pensando de vício construtivo, tá? Pensando que a construtora realmente, ela voltou, teve todo o retorno, teve tudo isso que você falou, bem formatado, e você chegou e falou que não vai ter uma mediação ali, não deu certo, vai para um litígio, e aí nós entramos. Nós fazemos um laudo bem fundamentado. E qual a importância você hoje vê, como advogada especialista em condomínio, de ter um laudo bem fundamentado? Até porque eu sei que se cair um laudo qualquer na sua mão, você nem pega. Não. Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho disso, para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, saber que a prova técnica, ela tem que ter embasamento, porque um bom advogado, que é, no seu caso, por exemplo, ele vai ver aquela prova técnica e vai falar, não, pera aqui, só que eu nem entro, entendeu? Comenta um pouquinho sobre isso enquanto o Mário entra. O meu cliente, olha só, olha, é muito excelente tua pergunta. O advogado, ele fica caladinho ali,
né? Quando ele não está tão empenhado. Ele fica caladinho, ele está olhando que aquilo ali não vai dar em nada. Quando chega, ele não, o advogado, às vezes, ele não pede nem justiça gratuita. Graças a Deus, eu consigo muita justiça gratuita para condomínios de alto padrão. Porque, normalmente, gente, pessoa jurídica não consegue justiça gratuita. Principalmente se for alto padrão, porque você precisa comprovar a hipossuficiência. Mas eu tenho os meus argumentos jurídicos que eu consigo comprovar que mesmo que o condomínio seja de alto padrão e tenha lá R$ 1 milhão no fundo de reserva, aquele R$ 1 milhão está muito aquém de tantas reparações que a construtora precisa fazer. Então, aí, a expertise do jurídico é essencial, tá? Muitos pontos precisam ser elencados. Por quê? Porque eles serão avaliados pelo judiciário. E aí, o judiciário, a maioria das vezes, ele não entende aquilo ali. Aí, normalmente, ele fica em dúvida. Ele diz, rapaz, eu não tenho condição de analisar isso aqui, não estou entendendo nada, tá? Tudo bem, tá bonitinho, tá muito bem fundamentado, jurídico e tal. Aí, ele nomeia um perito. O advogado tem que estar de olho se esse perito ele é suspeito. O que é um perito suspeito? Né? É um perito que, de alguma forma, já prestou serviço para aquela construtora, ele não vai servir para o processo. E nós temos um prazo para informar isso. Porque se o jurídico fica calado, vai embora. Entendeu? Então, ele tem que estar vivo. Muitas vezes, ele, de forma maliciosa, um jurídico de forma maliciosa, ele deixa passar. E aí, o que vai acontecer? Ele fez a parte dele, ele está muito bem na fita, né, com o condomínio, eu entrei com um processo. Ah, mas a justiça gratuita foi indeferida. Ele não utilizou os argumentos certos, a justiça gratuita foi indeferida, e aí, então, gente, olha, infelizmente, nós estamos pedindo aqui uma causa de R$ 2 milhões, nós vamos ter que pagar aqui 16 mil de custas. O condomínio não tem 16 mil de custas para pagar. E aí, o que acontece? Ele perde o prazo ali de pagar as custas, e aí fica por isso mesmo, propositadamente, porque ele já sabe que aquilo vai acontecer. Um bom advogado que entende do assunto, ele vai lutar pela justiça gratuita para conseguir, ou ele pede aí o parcelamento das custas, ou ele pede também para pagar as custas ao final do processo. Porque daí pode ser que durante, né, o tempo, se faça aí um acordo, uma mediação, até mesmo durante o processo. Mediação, ela pode ser feita em qualquer parte do processo, até na execução. Eu posso fazer um acordo até na execução. Eu não tenho prazo para fazer acordo, tá? Não só nesse processo, mas qualquer um. Nem trabalhista, não tenho prazo. A partir do momento que mediou, a gente só junta o processo àquela mediação. Vocês estão entendendo? Então, o síndico, ele precisa estar atento. O jurídico, ele tem que entrar direitinho. Ah, mas eu não sou engenheiro, então eu não quero saber de engenharia. Não, senhor. Você precisa, assista lives. Tem gente muito boa no mercado hoje. Pessoas espetaculares que estão aí dispostas. A gente está longe. Probabilidade de eu pegar um contrato em qualquer outro lugar é mínimo. Mas a gente se dedica, a gente estuda, a gente está aqui com vocês para mostrar o caminho das pedras. Muitos síndicos não participam e não querem saber por quê. Bom, eu fazendo a limpeza da caixa de gordura, eu deixando o meu chafariz bonitinho, tudo pintadinho, eu regularizando o meu AVCB, né, que é a licença do Corpo de Bombeiro anual, regularizando, enchendo meus extintores, minhas mangueiras tudo ok, bico ok, tudo ok, incêndio, tudo ok, caixa d'água ok, limpeza de caixa d'água. Muitos síndicos pensam que ser síndico é só isso. E aí ele não se especializa, entende? Quando pensa que não, as garantias se expiram e o condomínio fica num prejuízo e lá vem. Manutenção de fachada, 100 e poucos mil, 200 e poucos mil, sem necessidade. Aí vai para taxa extra e vai fazer o rateio e o prejuízo é para você, condômino. O prejuízo vai para você. Cristiane. Entenderam? Cristiane. Oi. A nossa live ela tem 15 minutos, mas eu tinha que fazer essa pergunta para você, né, Elaine? A pergunta é: profissional habilitado ou profissional especializado, ou seja, engenheiro condominialista? Fala comigo. Entendi. Nós temos, gente, diversos engenheiros, né? E tem o condomínio que está contratando
quando ele contrata um assistente técnico, muitas vezes ele contrata o assistente técnico por ato. Ah, precisa fazer um laudo de entrega, precisa fazer um laudo de garantia, né? Precisa fazer. Então, ele chama aquele engenheiro, pronto, ok, tá? Quanto é o laudo, pagou, vai embora, né? Ele esquece que os apartamentos, mesmo que sejam dos condôminos, os apartamentos, mesmo que sejam dos condôminos, faz parte de um todo. Faz parte de um todo. Então, esse engenheiro, que é o engenheiro que está ali, que recebe aquele valor mensal, como nossa assessoria também recebe, aquele engenheiro ele vai acompanhar, inclusive, as ARTs dos engenheiros que fazem reforma dentro das unidades. Porque se o engenheiro, que às vezes ele emite uma RT, por exemplo, de substituição de piso, o engenheiro de dentro do condomínio, ele vai lá checar, porque ele olhou a RT, ok, bonitinho, pagou, que às vezes não paga, viu, gente? Só bota aquele negocinho lá, não paga. Aí chega lá, aí a RT, olha, tem aqui, piso. Aí o engenheiro do condomínio, o síndico não tem a obrigação de fazer isso. O engenheiro do condomínio vai lá, toque, 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 toque. Senhor, por gentileza, tudo bem, como é que tá? Tudo bem? Eu vim aqui dar uma olhada como é que tá, deve estar ficando bonito, né? O apartamento e tal. E aí o engenheiro do condomínio vai olhar dentro do apartamento para ver se de fato o que está na RT é o que ele está executando, que a maioria das vezes não é. Quando tu olha para a parede, meu irmão, já tem 16 tomadas. Ele já dividiu a sala da cozinha, fez uma cozinha americana. É 2 quartos, ele já partiu o quarto no meio, fez um quarto só. Ô, Cris, Oi. mas aí, daqui a pouco vai reclamar de vício construtivo, né? Até as unidades privativas. E aí? Como que fica? Aí, olha, deixa eu fazer aqui um lembretezinho aqui, ó, uma história. Uma construtora de nível nacional, top de linha, ela foi judicializada. Foi o Ministério Público, inclusive, porque o Ministério Público ele entra como substituto processual. Quando o condomínio não tem jurídico, ele pode ir, ingressa com uma ação, com uma reclamação junto ao Ministério Público para que o Ministério Público atue, tá, naquele condomínio. Aí sabe o que acontece? Aí a construtora disse assim, não, tudo bem, eu vou fazer uma vistoria geral nos apartamentos. Gente, eles entram em todos os apartamentos. Quando eles entram no apartamento, como aquele condomínio já tem 4 anos e muita gente fez um monte de besteira, eles vão lá batendo de porta em porta sob o argumento de ter que fazer uma reforma no condomínio todo, né? Porque está mediando o conflito junto ao síndico, ao condomínio, e aí eles começam a tirar foto de tudo. Eles se armam mostrando que existem diversas irregularidades naquele apartamento. Ou seja, o condomínio perdeu o quê? A garantia. O condomínio perdeu a garantia. E aí eles já deixam isso lá no arsenalzinho deles, já lá guardadinho. Aí, no momento certo, eles vão lá no processo, vão dizer, querido, até que eu queria fazer, mas quem deu causa foram os condôminos. E aí o condomínio perde o processo, paga todas as custas processuais e ainda paga honorários sucumbenciais ao advogado da construtora. Vocês estão entendendo como é importante que vocês entendam que vocês precisam contratar engenheiros? Oi. Cristiane, como você diz, você sabe muito de engenharia e eu gosto muito que você fale dessa parte de engenharia. Você vê todo mundo aí, uma audiência bacana, todo mundo vendo aí os engenheiros que estão vendo que a importância de saber arguir com o síndico, com o advogado. Mas tem uma brincadeirinha aí, viu, Cristiane? Já teve situações aqui em Brasília e a construtora fez isso. E sabe o que aconteceu? Foi nulo a prova. Invasão do domicílio, porque foi nulo a prova, por causa do seguinte, eles não têm autorização, não teve autorização, o advogado aqui não conseguiu reverter a situação, que disse que não tinha a autorização para tirar a fotografia. Eles tiraram
aleatoriamente. Você vê como é que são as coisas. O que você me diz disso, amiga? Deixa eu te dizer, eles já vão preparados, eles já sabem que isso pode ser argumentado lá na frente. Então, eles fazem um TAC, né, que a gente chama de termo de ajuste de conduta, onde uma das cláusulas desse termo de ajuste de conduta lhes dá autorização para entrar nos imóveis. Vocês estão entendendo? Esse caso não teve isso. Olha, gente, Elaine, presta atenção aqui comigo, com a Elaine e com a Cristiane, galera. Vocês estão vendo? Quando nós dissemos que não se entra num apartamento sem autorização, olha só, eu forcei essa pergunta para a Cristiane, que eu sabia que ela dizia exatamente isso aí, o TAC. Isso. O termo de ajuste de conduta. Não entrem engenheiros e arquitetos. Não entrem nos apartamentos sem autorização por escrito. Comenta aí, Elaine. Só respondendo aqui, Elane, olha, a Manu Guimarães, né? Uhum. Ela é bem interessante, né? Ela disse que existe um embasamento relacionado à vida útil dos elementos. Ainda que tenha passado da garantia, muitas coisas ainda podem entrar na conta. Com certeza, querida. A Cris falou com certeza gigante. Eu vou falar aqui para vocês. Mas é claro que pode entrar mesmo a coisa mais óbvia. Garantia presumida é de 5 anos, não existe isso. Porque tem vários sistemas construtivos com a vida útil dele e a garantia maior. Um exemplo, a impermeabilização. Antigamente era 5 anos, hoje são 8 anos com a norma de desempenho. Então é básico. Perfeito, Manu. É exatamente isso. Manu, nós temos que acabar e nós precisamos nos unir para acabar com essa dinâmica, né, com essa falácia de que os condomínios têm prazo de garantia de 5 anos. Isso a gente tem que multiplicar isso o tempo todo, multiplicado não existe. Eu falo direto. Parece uma conta óbvia, né? E não é óbvio dessa forma. Por isso tem que ter engenharia, por isso tem que ter jurídico, por isso tem que ter elementos. Tem os elementos, tem as falhas de projeto, tem os erros de projeto, tem... A partir do momento que você reclamou lá atrás, quando você reclamou e você tem a prova de que você reclamou, a partir daquele momento já interrompe a prescrição, entendeu? A partir daquele momento já interrompe a prescrição. Então, por isso que vocês precisam se municiar de provas. Mesmo, normalmente eles são bonzinhos, são gentis, são tudo, mas guarda, gente. Esse negócio de telefone, vem aqui, arrumou, e tu não tem histórico, vocês vão acabar tendo prejuízos que podem ser irreversíveis. Podem ter certeza disso. Eu queria compartilhar com vocês uma historinha. Presta atenção, gente. 3 milhões e meio de reais nós conseguimos, né? Aqui não estou fazendo aqui nenhum tipo de marketing. Eu só estou mostrando para vocês que é possível. Através de um termo de ajuste de conduta, 3 milhões e meio de reais para reparos relacionados a erros de projeto que não se pode fazer mais nada. Ou seja, não tem o que fazer. Errou uma coluna que está no lugar errado, vagas de estacionamentos que estão mal dimensionadas, ou na hora de projetar, se projetou errado. Então, 3 milhões e meio foi só da reparação dos danos, porque a construtora não podia fazer mais nada. E ela se obrigou a fazer para todo o resto, né, das obras que seriam necessárias para o condomínio. Então, esse negócio de vocês ficarem aceitando 20 mil, 10 mil, 15 mil, já ajuda. Vamos acabar com isso, tá? Enquanto tiver esse negócio de ajuda, 10 mil, 20 mil, 30 mil, vocês não têm noção que o condomínio de vocês pode sofrer uma revolução, pode melhorar, entendeu? Tudo pode melhorar. Vocês só precisam estar com as pessoas certas, confiáveis
e que tenham expertise. Não adianta você ficar contratando advogado, teu primo, teu irmão, teu parente, teu amigo, um condômino. Ah, não, eu sou advogado. Ah, não, aqui tá cheio de desembargador, a gente não precisa de assessoria jurídica, não. Entendeu? Ah, aqui o prédio, o que mais tem aqui é juiz e não precisa de assessoria jurídica. Tomem muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Contratem uma pessoa, uma assessoria jurídica, assistente técnico, que de fato vocês confiem. Confiem. Porque senão o caldo depois pode se derramar todo. Tá certo? Muito cuidado. Tem mercado? Outra pergunta capciosa. Tem mercado para engenheiro condominialista, Cristiane? Demais, 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 demais. Eu tô com uma ideia, viu, Mário? De juntar no auditório da UAB. Olha, até conversei isso com a Elane. O meu sonho é juntar no auditório gigante estudantes de direito, estudantes de engenharia, estudantes de contabilidade e estudantes de administração. Porque tem muita gente aqui que já está corrompido, tá? Aqui, né, a gente precisa ir pegar na matriz, lá na base, e mostrar para essas pessoas da base o que as coisas precisam ser feitas, como as coisas precisam ser feitas. Entendeu? Da forma honesta, da forma eu acho correta. engraçado a cara da Elaine. A Elaine está na implicância com os canetinhos atualmente, Cristiane, que eu morro de rir com a Elaine. A Elaine, quando você vê um negócio desse ela falando, eu morro de rir. Ela caiu. Ela caiu. Cuidado, hein, ó. Cuidado com os canetinhos. Aí, ó, vambora aí, Elaine. Vai aí, ó. Bota aí, Elaine. Bota A aí, Cris ó. até caiu, meu Deus. A Bota Cris aí, até Elaine. a Cris até saiu da live. Mas não é implicância, não. A gente só quer fazer a coisa certa para os condomínios, né? Porque nós estamos divulgando o correto. E o correto, às vezes, está fora de norma, sabe? De norma não, de moda, né? Parece que está fora de moda. Mas na verdade não está, não, pessoal. A verdade é que a gente vê muita coisa assim acontecendo e nós precisamos nos posicionar. E eu me posiciono da forma que nós estudamos, nós temos que seguir um código de ética e canetinha não passará. Isso é óbvio. Então, os condomínios que eu assessoro, os canetinhas, ó, vão cair. Simples assim. Essa caneta tudo bem, viu? Agora os canetinhas não, gente. Elaine, Então, Elaine, você provoca, né, aí. Mário? Você provoca. Eu A Cris até saiu provoca, depois dessa. Não, mas fala aí, Elaine, o que você achou? A gente vem dessa peleja aí. O que você achou das explanações da nossa amiga Cristiane Morroy? Faz aí, finaliza aí, amiga. O que você achou de tudo hoje aí? Como é que foi? Fala aí. Bom, contextualizando para todo mundo, gente, a Cris, ela é advogada condominialista, ela também é síndica profissional. Lembrando que se ela é advogada, ela é síndica. O que ela falou um pouquinho aqui? Se você está em um condomínio como síndico, por exemplo, e você é um advogado, você está síndico, você não vai advogar, tá? Primeiro ponto. E-mails, vícios construtivos, formalização. Gente, formalização. Prova técnica. Então, nós precisamos do engenheiro para fazer a prova técnica contextualizada em casos de vício construtivo. Ela falou aqui que não adianta, e ela não faz, quando um condomínio, por exemplo, quer entrar com uma ação contra a construtora. Tá, já fez a formalização? Fez. Tentou mediação de conflito? Tentou. Próximo passo, prova técnica. Engenheiro condominialista, contextualizar. Tem a prova de que é um vício mesmo? Então ela entra. É muito importante a gente falar que a área do direito e a área da engenharia, ela caminha junto nesse processo. Porque, exato. Porque se não tem esses pilares sustentando, não adianta, ela não consegue entrar com uma prova sem ter o embasamento técnico, e ela nem vai, tá? E o contrário também é verdadeiro. Não adianta você ter um trabalho bem embasado e não ter um advogado competente para atuar dentro da esfera condominial. Então, é por isso que nós temos advogados condominialistas e precisamos de engenheiros condominialistas para entender como funciona o ecossistema condominial. E tem mercado para quem se especializar e tem mercado para quem entender como funciona. Como eu vou conseguir assessorar um condomínio se eu não entendo de gestão, de administração e se eu não tenho uma base jurídica ali para dar o apoio técnico? Então, é muito importante vocês entenderem como funciona o contexto geral. Não é chegar no condomínio e entender somente de patologia. Eu venho batendo nisso aqui.
patologia é um ponto importantíssimo que a gente assessora o condomínio, mas isso somente não funciona. Nós temos que entender da gestão como um todo, entender a parte jurídica, quando ela entra e quando a gente consegue atuar com a prova técnica. A Cris, eu não sei se ela vai entrar. Peraí, acho que ela está puxando aqui. Cris, nem deixei você entrar no final. Espero que você tenha ouvido aí para ver se eu falei certo aí o que você falou. Contextualizando, o engenheiro, advogado, o síndico tem que andar junto no condomínio. Não é isso, Cris? Voltou. Perfeito, perfeito, gente. Olha, eu estou em Campinas, né? Eu sou de São Luís, Maranhão. Para quem está entrando na live aí a primeira vez, eu sou de São Luís. Vim para o encontro da Anacom em Ribeirão. Olha como eu sou apaixonada pelo que eu faço. Saio de São Luís, pego um vou para Ribeirão Preto. Aliás, vou para São Paulo. Em São Paulo, eu alugo um carro, vou sozinha. Meu marido, infelizmente, não pôde ir comigo. Saio de São Paulo, vou para Ribeirão Preto, fico na Anacom, passei um pouquinho, depois eu venho para cá, para Campinas, para fazer network, para conversar com colegas, para aprender mais do mercado. Tenho 15 anos e eu o tempo todo aprendendo, porque a gente não para de aprender nunca. Aprendi com esses meninos, encontrei os meninos lá na Anacom. Eu gosto demais desses meninos de graça, né? Porque eles são pesados, são bons, eles são fortes, eles são aguerridos, entendem? São jovens e aí são aí os discípulos de Mário, né? Mário também abraça eles do mesmo jeito também que eu abraço, né? E nós temos uma satisfação muito grande de vê-los crescer, porque eu e Mário, nós já estamos aí né? A gente está querendo aí, né, ir para as Bahamas, né? A gente está querendo aí aproveitar o fruto do nosso trabalho e deixar um legado para vocês, né? Um legado de ética, um legado de beleza. Nós precisamos trabalhar juntos e mostrar é possível, sim. Você está olhando para o lado, você está vendo advogados e engenheiros com 50, 80, 100, 200 condomínios, cheio de dinheiro, mas a que custo? A que custo esse pessoal está cheio de dinheiro, né? Então, continuem mantendo a ética, continuem sendo justos, continuem sendo honestos, trabalhando da forma correta, porque nunca ninguém pode acusar você de ter cometido alguma irregularidade ou até mesmo... Eu vou dar um exemplo para aquilo que você disse, muito importante. Eu fui indicado para fazer um laudo. Fui indicado para fazer um laudo. Vamos colocar ele na live, né? Estamos falando dele também. Tudo bem, Cris? Fala, tudo bom, meu amor? Como vai? Bem também. Nós falando de ética, eu fui indicado para um condomínio aqui para fazer, um condomínio, não, numa casa, fazer um laudo de ver como é que estava o estado de conservação dela. Nessa casa, o problema era só elétrico. Eu cobrei apenas minha visita técnica e indiquei o engenheiro eletricista. Porque eu fico louco também quando ninguém chama ele engenheiro elétrico. Está errado esse nome, gente. Engenheiro eletricista. Exato. E eles não gostam, eles não estão eletrizados, né? É isso que eles falam. Aí o que acontece? Isso faz 1 mês e meio. Salvo essa semana. Isso é ética. Você, lá atrás, você disse que você não botou um ovo em cima. Não tem nada de mal também você botar um ovo em cima do serviço que você subempreitou. Mas eu não quis. E essa semana eu fui contratado para fazer o serviço de outra casa do mesmo cliente, de um advogado, também, desse mesmo advogado. Entende? O que acontece? Cobrei um preço que eu acho justo para o meu conhecimento. Sabe o que ele fez? Ele não reclamou nada. 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 Falei hoje com a Elaine, né, Elaine? Então, a gente acha que a gente tem que agir com ética. Eu acho esses dois aí, como você falou, Cristiane, eu abracei esses meninos, que eu chamei de menino, que tem idade de ser meu pai. Meu pai, ele idade de ser... Aí não dá, né, Mário? Não, mas eu também falo. Eu acho muito legal eles estarem nessa toada. Se não fosse eles, eu teria que ter ido no congresso da Anacom. Eu tinha que ter me virado, mas eu deixei eles ir, ficaram à vontade. Eles não podem até andar... demais.
Mário. Ficaram vontade até Não, demais. deixa em off, Cris. Deixa em off. Não, Cris, não conta não, Cris. Não conta não, deixa em off. Não vou contar não. Fica aqui comigo. Tá bom. Vou Aí contar não, pessoal, porque eu tava no meio, então vambora. eu acho Abafa. que eles estão numa pegada muito boa, brigando pela engenharia condominial. E quem briga pela engenharia condominial, eu vejo eles muito felizes com vários contratos. São pessoas que eu fico do bem. Luiz é uma pessoa que tem uma aura branca, a Elaine branca também, a aura é muito do bem. Também, Cristiane. E eu acho muito legal, para finalizar aqui, já estamos acabando nossa live, que o Luiz vai ter que falar, eu acho legal o seguinte, eles são as pessoas que até indicam para pessoas fazer mentoria comigo. Mas você vê o que eles são hoje. Aí, a Elaine, eu fiquei orgulhoso de vê-la lá dizendo que ela ganhou 10 anos, né, Elaine? 10 anos de estrada. E eu falava para ela muito bem, não é só patologia. E hoje a Cristiane deu uma aula para vocês, engenheiros que estão aqui ainda. É isso. Não se atentar só na parte de engenharia condominial, que é vice-construtivo. É uma parte do vice-construtivo. E aí eu dou minha palavra para o Luiz. Fala, Luiz! Luiz, antes de você falar, né? Manda aí. Fala um pouquinho. Não, Cris, deixa eu falar. Agora eu vou falar pro Luiz. Não, eu tô imitando o Luiz, eu tô imitando o Luiz. Fala aí, Luiz. Aí tu. Não, antes disso. Né? Não, eu fiz questão de chamar o Luiz, porque todo mundo aqui sabe, né? Todos aqui estamos no mesmo ecossistema e nós estamos nos unindo para melhorar o mercado condominial como um todo e precisamos de pessoas também, né? E eu sei que o Luiz está acompanhando desde o início e eu queria que ele falasse um pouco da importância que ele vê, também pensando no judiciário, dessa parte de vícios construtivo. Luiz, fica à vontade aí, fala o que você quiser. Enquanto não derrubar a gente está aqui. Bom, vamos lá. Primeiro, boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite, Mário, Cris, Elaine também. Obrigado pelo convite. Quero primeiro agradecer a vocês e falar algo, né, que eu achei importante, uma palavra que a Cris tocou. Honrar, tá? Isso vocês podem ter certeza que tanto eu quanto a Elaine vamos honrar com a engenharia condominial, com o direito condominial, estar sempre evoluindo, né? Tanto a engenharia quanto auxiliando advogados para a questão do direito, e em prol, né, da categoria que ela cresça e que os canetinhas das duas áreas sejam extintos. Com relação ao que é o tema dessa live, que seriam os vícios construtivos, né? Temos alguns condomínios, principalmente eu e a Elaine temos em comum alguns, com relação a esse tema que é bem recorrente. Então, foi bem importante o que a Cris disse, né? Até de imparcialidade. Porque temos casos até no judiciário em que temos peritos que trabalham para a construtora e que eles estão lá defendendo uma causa, né? Ou seja, nada imparcial. Ele tende a uma das partes. E a contratação desse profissional, sendo ele perito ou não, ele deve vir desde ali do nascimento do prédio. Então, entregou ali o bastão, né? Eu costumo falar até esse termo de entregar o bastão, ou seja, acabou de nascer o prédio, vai ser estabelecido, né, o regimento, a ata, a convenção do condomínio, já precisa ter um profissional ali assessorando, porque é ali que vai identificar o estado inicial, né, dos problemas. E a partir dali a construtora, né, já tem até um diálogo melhor, estar mais ali perto com a construtora para aquele diálogo inicial. Eu tenho tal problema, por que a gente não resolve antes? Temos condomínios que foram identificados depois de 2, 3 anos. E qual é o argumento que a construtora leva? Ou então, né, outros envolvidos. Você demorou 2 ou 3 anos para identificar esse problema e me gerou mais custos. Então, por que você não me falou antes e esperou 3 anos para dizer isso? Então, assim, tem alguns pontos que são delicados. Entendo a importância, né, e o pessoal que está aqui tem que entender a importância do engenheiro condominialista desde o início. Então, tem que ser um profissional que acompanhe esse edifício e está ali no edifício desde o comecinho, acompanha o desenvolvimento dele até quando ele fica, né, mais idoso. Então, esse acompanhamento como um todo reduz muito os custos e evita essas discussões, essas brigas. Não digo que são bestas, são brigas necessárias para que evolua tanto a engenharia quanto o profissional e, além disso, né, melhore a convivência do condomínio. Porque um condomínio que não é sadio e não é seguro, ele nem deveria ser habitado. Então, precisa pensar no outro e parar de olhar para nós mesmos. Acho que é isso o meu recado de hoje. Muito bem, Luiz. Falou bem, muito bem.
Tá sabendo bem, argumentar, ó. Arguir. Eu queria compartilhar, só aproveitando sobre a economia que tu falou. As pessoas disseram assim, gente, mas aí tem R$ 1.500 para assessoria jurídica, tá lá na previsão orçamentária. R$ 1.500, um exemplo, tá, gente? Eu não estou colocando preço no serviço de ninguém. Mas, digamos, R$ 1.500 para engenharia, R$ 1.500 para assessoria jurídica. Meu Deus! Gente, por ano é mais de R$ 15.000 e tudo. Vamos cortar esse gasto. Corta, corta, corta. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Por conta desse corte, né, a gente fez os cálculos. Tem 2 condomínios que nós fizemos os cálculos. Quando eu peguei o condomínio, eu já peguei o condomínio quebrado, né? O advogado anterior chegou e falou assim para mim, mas é um condomínio quebrado mesmo, cheio de dívidas, cheio de vícios. A área de lazer estava, de fato, caindo. A área de lazer estava caindo. Telhado caindo, cupim, né? E aí o advogado já perguntou para mim assim, eu não sei o que tu queres com esse condomínio, porque houve a destituição de síndico, tá? Por que muita gente me conhece, né, me procura para destituir síndico? Ah, mas é porque destituir... Não, é porque quase ninguém quer destituir síndico. O que acontece? O síndico entra, faz um monte de bobagem, entendeu? Ganha o dinheiro dele de forma desonesta e depois ele vai embora como se nada tivesse acontecido. O síndico posterior, menino, bora fazer o seguinte, é daqui para frente. E nessa história de daqui para frente, as águas passam, o dinheiro vai embora, o prejuízo já aconteceu, né? E aí ninguém faz mais nada. Eu não quero me indispor com o meu vizinho, que ele é síndico. E aí a situação vai sendo recorrente a cada dia. Mas vamos lá. Quando o grupo, né, que estava saindo, entrou na Assembleia, me olharam e falaram assim, eu não sei o que a senhora quer com esse condomínio. O condomínio está falido. Eu olhei para a cara do advogado e falei assim, é exatamente isso que eu quero. Eu quero levantá-lo, né? Eu quero levantá-lo. Então, assim, você, quando eu conheço, assim, Cristiane, o que tu ganha nesses teus workshops? Nada. Eu ganho dinheiro? Não ganho. O que tu ganha? Eu ganho amizades. Lá na minha terra, eu tenho vários engenheiros, peritos, pessoas maravilhosas, né? Que na hora da necessidade daquele condomínio, né? Que ele não tem dinheiro, realmente recurso, eu falo lá, meu colega, meu amigo, querido, fofo, lindo, maravilhoso, estou precisando de um laudo aqui, meu bem, o condomínio está falido. Vamos levantar esse condomínio. Na hora que ele levantar, se Deus quiser, lá na previsão orçamentária dele, vai ter o engenheiro e certamente você plantou, lá na frente você vai colher. Entenderam? Aí ele vai, faz um laudo, eu vou lá, faço um serviço também jurídico, faço tudo e vamos embora trabalhar para levantar o condomínio. Porque o pessoal olha para condomínio sucateado, quando você pensa que não, condomínio abandonado, sem portaria, sem dinheiro para pagar, todo mundo entra, sai, entendeu? Vira alvo, né? A pessoa perdeu o dinheiro naquele apartamento, foi embora, acabou, investiu, perdeu, e aí o condomínio fica por isso mesmo. Quantos condomínios nós vemos por esse país afora abandonados? Por quê? Má gestão. E nós, eu e Mário, provavelmente não vamos ver isso mudar na nossa era, na nossa época. Mas nós precisamos deixar esse legado para vocês. Eu tenho certeza que lá na frente, se Deus quiser, né, quando eu não pretendo deixar meu mercado nunca, né? Porque, gente, às vezes a gente desanima. Eu vou ser sincera com vocês. A gente desanima, né? Você ser honesto nesse país não dá dinheiro, gente, tá? Ser honesto nesse país não dá dinheiro, não. Mas a gente ganha dinheirinho bom, graças a Deus, pelos honestos, pelos síndicos honestos que nos contratam, né? E aí, me consegui, através desse dinheiro, me mantenho tranquilamente, faço minhas viagenzinhas e tal. Não dá para ficar rico, tá? Para ficar rico não dá, mas dá para pagar tudo direitinho, tudo ok. Então, a deixa que eu dou para os síndicos é que deixem de ser orgânicos,
Tem muito síndico profissional também que não sabe nem a metade do que o síndico morador sabe. Porque aquele síndico morador, de fato, está ali interessado no condomínio. Está interessado. Mas aquele profissional fez um cursozinho básico de síndico profissional e já se acha profissional. Tá certo? E não é. E não é. Então, não existe assim, o síndico profissional sabe muito. Ah, o cara é profissional, então ele não vai errar, né? Ele não vai fazer, não vai acontecer conversa. Não existe isso. Eu tenho 15 anos que eu trabalho com condomínios. 15 anos. Eu comecei sendo síndica. Olhando, não, tem alguma coisa errada aqui. Esse esgoto, o condomínio tem 6 meses, o esgoto já está estourando, né? As prumadas com problema, entendeu? Aí usou de elevadores. Meu Deus, o elevador já está tendo 6 meses que a gente recebeu esse condomínio, o elevador está com problema. Por quê? Porque o elevador foi usado na construção. E quem recebeu o elevador com problema. Se tivesse um engenheiro, se tivesse um jurídico, esse elevador jamais teria sido recebido. Jamais. Aí o que acontece? Vai a dor de cabeça para o síndico e vai para o bolso do condômino. Então, aí vocês querem falar para mim que é economia, né? Você está economizando e é um barato que vai sair caro. Nós precisamos multiplicar isso, essa ideia da necessidade de pessoas especialistas. Especialistas. Não é meu irmão, não é meu primo, não é meu tio, não é ninguém. Ah, eu vou chamar o meu primo, que é advogado, e o bichinho, ele não tá pegando causa nenhuma, eu vou chamar ele para ser síndico do meu condomínio. Muito legal. Bom seu coração, eu fico feliz com isso. Mas aí você vai ter que optar entre ajudar o seu irmão ou o seu parente e fazer o seu trabalho como síndico, porque a responsabilidade civil e criminal é sua. É sua. Entenderam? Então, não só... Eu estava conversando, tomando café com a Elane, com os meninos. Eu disse assim, gente, ela estava falando... Não, eu tenho 9... Ela 10 anos. Olha a cara dessa menina. Se bem que ela botou um filtro aí, né? Eu não sei. Claro, né? Eu tenho que botar um filtro. Depois tu me ensina isso para bater. Com certeza. Eu não conheço esse filtro, né, gente? Então, assim, olha, 5 anos. Luiz tem 5 anos, né, Luiz? Luiz, 5 anos. Elane tem 9. Olha, gente, olha pra cara desses meninos aí, né? Olha pra cara desses meninos. Por mais que ela tá de filtro, né? Que tu morta de inveja desse filtro. Mas... Te passo depois. Depois tu me diz aí, depois tu me diz. Entendeu? Mas... Aí, melhorou. Ele... foi, Olha, tanto Elane, vocês têm aí tudo que vocês têm. Vocês têm os nossos contatos. Se vocês precisarem da gente, nós nos colocamos à disposição para tirar dúvidas. Ah, quanto é que vamos cobrar? Eu não cobro um centavo. Pode, quiser, me denunciar para o Código de Ética da OAB. Ah, porque não sei que tem mais concorrência desleal, não estou nem aí. Entendeu? Se liga, entre em contato comigo. Doutora, como é que eu faço para fazer isso? Eu dou as orientações, né? Com certeza. E a gente dando as orientações, eu te garanto que na primeira oportunidade que essa pessoa tiver de levar o seu nome para a Assembleia, ela vai fazer isso. Porque o bem se paga com o bem. O bem chega, entendeu? A recompensa sempre chega. Se não for nessa terra, é lá em cima. Mas ela chega, entenderam? Então, vamos contratar, precisamos contratar pessoas qualificadas. E vocês que já têm 10 anos aí que vocês já têm, 5 anos de mercado, precisam também puxar essa galera e mostrar o quanto o mercado condomínio é rentável. Gente, mais de 80% das pessoas hoje moram em condomínio. Mais de 80%. O povo está acordando. O povo está acordando. Vocês já viram quanta gente? Entra aí o tanto de síndico assistindo lives, o tanto de engenheiro assistindo lives. Tem uns que brigam com os outros. Ah, tem muita gente me imitando? Tem. Até o meu jeito de falar assim. Quem falava assim, ó, suavezinho, já tá imitando meu jeito. Mas se tá imitando meu jeito, é porque o jeito é bom, entendeu? Ninguém taca pau em árvore que não dá fruto, entendeu? Não desanimem, não desanimem, sigam em frente.
perca o condomínio, perdeu ali, perdeu aqui, perdeu a proposta, não quiseram te contratar e tal, não tem problema. Reta, eu estou dizendo isso, porque eu sou a prova viva disso. Quantas vezes eu já desanimei? Quantas vezes eu já desanimei, gente? Eu chorei, cheguei em casa de assembleia, cheguei assim, ó, doutora, muito prazer, não sei o que, tal. Cheguei lá na assembleia, eu crente que a gente estava ali numa concorrência leal, e eu apresento e tudo, e vai, e tal, e tal, e tal, e tal, e apresento, faço tudo. Doutor, prazer, olha, gente, excelente advogado. Independente de vocês contratarem a mim ou a ele, excelente advogado. Vocês vão estar de parabéns. Cheguei em casa, eu perdi, né? Perdi aí por 5 votos. Quando eu cheguei em casa, eu deitada, que a gente sente, tá? Não vem com essa não, que a gente sente, dói, tá? A gente queria ganhar. A gente queria ganhar. Entendeu? Aí dói, né? Puxa, por causa de 2 votos. Puxa, né? Aí a gente chega lá e chega em casa assim, abatida, né? Aí eu deitei e comecei. A síndica, que estava conversando comigo há 2 meses, eu dando orientação para ela manda uma mensagem assim para mim. Tu viu a cara daquela otária? Ela estava crente que ela ia ganhar o contrato. Entendeu? Tito, ela falando com o advogado concorrente. Entendeu? E na mesma hora eu dei um print. Tá? Dei um print e salvei. Mandou errado para você. Hein? Tentou apagar, mas não. Ela pensava, acho que ela salvou o advogado, ela pensava que estava mandando, estava conversando com ele, outra, né? Mas ela estava falando comigo. Olha como a nojeira ela é revelada mais cedo ou mais tarde, né? E aí, mandou, vocês estão entendendo? E aí eu disse, para não falar palavrão aqui, né? Rapaz, aí eu tinha um condomínio do lado do dela e eu passava, ela olhava para o outro lado, eu passava, ela olhava para o outro lado. Entendeu? Essas pessoas nocivas, elas não duram muito tempo. Entende? Elas não duram. Aí o Luiz está aqui, ele está rindo, né? O Luiz Prazeres aqui é o meu grande amigo. Eu tenho uma dificuldade muito grande de me associar, porque eu já levei tanta facada pelas costas, eu já orientei tanta gente, eu já me doei, eu já me empolguei. Eu indico todo mundo para muitos lugares, mas poucas pessoas, de fato, me indicam. Por quê? Porque eu vou fazer a coisa certa e nem sempre o condomínio, o síndico, quer a coisa certa, né? Então, mas tem sempre um que vai querer, um ou outro vai querer. E você faz, e lá na frente, escutem o que eu estou dizendo para vocês, vai demorar. Escutem. Lá na frente, olha aqui, ó. A casa vai cair, a casa desse pessoal vai cair. Olha aí aqui. O povo vai olhar para um lado, vai olhar para o outro. Quem sobreviveu? Você. Venha para cá. O Augusto, é assim que é. O Augusto disse bem aqui agora, o mentorado nosso aí. Não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Verdade. Nada que é oculto não aparece. Gente, eu estou até rouco um pouco, né, por causa que eu tive aula, dei aula ontem, e foi pesado, e já passamos 24 minutos. Eu queria dar as considerações finais, né, Elaine? Tá muito bom, senão a gente fica aqui. Deixa para uma próxima, viu, Cris? Deixa para uma próxima live, que aí a gente já faz outra, né? Eu tenho que fazer uma com ela e com a Ana Paula. Ave Maria. Eu vou abrir, pode fazer eu vou só deixar. Pode fazer a live condominial Corujão, viu, Mário? Eu quero deixar aqui o meu abraço para todo mundo que acompanhou. Nossa live hoje ela bombou. Eu acho que circulou nessa nossa live umas 250 pessoas, sem sombra de dúvida. Tinha ápice aí. Nós bombamos hoje, gente. Estou muito feliz. Entendeu? Feliz que o Luiz está aqui. Cristiane, você sempre é sucesso. Um beijo muito grande para minha irmã Cristiane, entendeu? E também para minha irmã Cristiane também Galvão, que também dá o mesmo nome. Tá na live aí. Entendeu? Então, eu quero só dizer uma boa noite para todos aí. Com certeza, Cristiane, você vai ser chamada outras vezes. Esse projeto
não é meu, não é da Elaine, não é do Luiz. Esse projeto é da engenharia condominial, que a gente está, a gente se doa aqui, ó, entendeu? E eu vou deixar aqui um negócio bem legal, viu, Elaine? Posso falar um negócio para você? Rapidinho? Diga. Eu acho que você já viu aquele programa da Resenha? O Resenha do Rio de Janeiro? Não. Não viu? O Resenha três fixos, e sempre três fixos e um convidado. Tá aí, ó, se vocês quiserem, tá? Fazer também, entendeu? A gente tá com uns projetos aí que a gente não vai sair mais da internet, não. O pessoal vai ver muita gente, né, Luiz e Cris? Não, ó, gente, assim, já vamos dar um spoilerzinho aqui, né? Nós estamos trabalhando já começamos a fazer um brainstorm, né? De um projeto bem interessante para passar para vocês. Hoje, eu acredito que a live ela foi um desabafo, foi um estímulo, nós precisávamos mostrar para vocês como nós estamos engajados a, de fato, levar essa informação ao mercado, a necessidade da contratação de um assistente técnico dentro do condomínio. A Rosimar está aqui, ela sabe disso, como funciona. A gente, quando a gente pegou, exatamente. Então, assim, o quanto que um jurídico faz a diferença, o quanto que o engenheiro faz a diferença, o quanto que todo mundo trabalhando junto de forma honesta faz a diferença, né? Então, precisamos estimular isso, precisamos fazer com que o síndico saia do amadorismo, que ele consiga compreender a dinâmica e a importância das assessorias para o seu condomínio, para evitar desperdício, prejuízos desnecessários, prejuízos que muitas vezes são irreversíveis, porque nem todo mundo tem a ideia, nem todo mundo idealiza sobre a necessidade da contratação de uma assessoria jurídica que entenda do assunto. E não que ela seja provocada para tudo, o tempo todo. Entendeu? Então, boa noite, Cris. Gente, boa noite. Um abraço a todos. Elaine, cheiro para vocês. Um abraço. Outro, Cris, outro. Foi um prazer revê-la, viu? Mário, querido, tá de parabéns, viu? Os meninos são maravilhosos. Parabéns a você, parabéns a todos vocês. Obrigado. E para mim é um orgulho muito grande de fazer parte aí dessa família também, viu, gente? Obrigado. Com certeza. Dá a sua consideração final também, Luiz. Depois a Elaine fecha. Com certeza. Primeiro, agradecer a todos que estão aqui, agradecer a Cris, ao Mário, a Elaine, e voltar a falar, né, que estamos juntos, né, não somente como Luiz, como Elaine, como Mário, como Cris, mas em prol aí da categoria, para que melhore para todos, e que aí sim, todos também que estão nos assistindo também façam a parte deles, que espalhem a boa engenharia, espalhem a boa advocacia, e não se corrompam por pouco. Às vezes, que nem a Cris falou, né? 5, 10 mil reais, enfim. O dinheiro que for. Pode parecer muito nesse momento. Só que você está fazendo um mal tremendo para você, para sua carreira e principalmente também para os outros profissionais que estão ali do seu lado. Então, seja exemplo. Dê um bom exemplo. Mostre como se realiza da forma correta e seja esse exemplo para que seja compartilhado. Sejamos pontes nas pessoas. Beleza. É isso aí. Elaine, tu tirou um print aí bonitinho? Vamos fazer um print bonitinho? Vamos fazer um print, pessoal. Enquanto eu vou... se vocês conseguirem, faz um print aí. Marca a gente. Complementando para fechar aqui a nossa live. Toda semana a gente fala disso. É porque nós gostamos, amamos o que fazemos. Olha, 1h30 de live. E como a Cris falou, é a experiência. Nós temos que se espelhar em quem veio antes, mas com a garra de quem está começando agora. Então, eu acho que aqui nessa live tem um pouco disso. Tem a experiência, tem a vontade, e juntos nós somos mais fortes, como o lema da Anacom. Então, que juntos, todos aqui que nos acompanham, que eleve a boa engenharia, que eleve a boa advocacia, porque todos nós precisamos estar unidos em prol da excelência. E a excelência é melhorar um pouquinho nós mesmos a cada dia. Então, eu conto com vocês, tá? Estamos aqui para dividir, compartilhar, e nós precisamos de todo mundo. Então, é um prazer estar aqui com vocês sempre. E aí fica o meu abraço. E semana que vem tem mais. E vai ter muita engenharia condominial conosco. E espero que vocês todos que nos acompanham eleve essa hashtag engenharia condominial para que nós possamos fazer a diferença juntos. Tá bom, pessoal? Uma boa noite para todo mundo. Quer falar mais alguma coisa, Mário? Semana que vem, Rogério Camelo.
Não dá spoiler, não. Mas já sai Cris, soltando. obrigada, viu? Muito Tchau, obrigada gente. pela sua contribuição, muito generosa, entrega muito. E Luiz, obrigada novamente. Vamos junto, viu? Abraço. Abraço Abraço para a todos todos. Boa noite. agora aí. Abraço para todos vocês. Fiquem com Elaine. Deus, gente. Tchau. Tchau. Um negócio rapidinho aqui. Diga. Vocês me ligam, que eu tenho uma surpresa para vocês dois aqui, viu? Vocês vão morrer de rir. Me liga daqui, me liga quando terminar aqui. Abraço. Pode. Combinado. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.